Boa noite a todos e a todas. Muito bem-vindo ao quarto ciclo do programa Rede de Saberes do Polo Agro. Vocês me ouvem bem? Vou fazer um teste inicial de áudio. Tudo ok? Sim, eu estou te ouvindo bem, Andréia. Tá bom. Queridos, nesta noite nós teremos, então, uma live com a temática Rede de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Educação, História e Movimentos. E como palestrante, nós temos aqui a Daniela Guzzi, nossa colega de rede, que sempre esteve conosco aí em outras formações, também já participou do Rede de Saberes e hoje será nossa ministrante. Sejam todos muito bem-vindos, todos e todas que nos assistem aqui na Sala Meet e também pelo YouTube. Lembrando que neste ano do Rede, que é o nosso quarto ciclo, nós não teremos transmissão ao vivo no Facebook, tá? Somente a transmissão ao vivo no YouTube, ok? Mas no Facebook nós postaremos depois as gravações. Lembrando também que no final do ano passado, nós criamos o nosso canal no YouTube. Então, se alguém daqui, né, algum profissional, algum estudante, quiser acessar os vídeos do ano passado, estão todos no YouTube, no nosso canal, tá bom? Queridos, é uma imensa alegria, então, contarmos com a presença de vocês aqui, os nossos profissionais da Rede Municipal de Ensino e também de outras redes, que são nossas parceiras, e também com graduandos e graduados vinculados às universidades aqui da Grande Florianópolis e também de institutos de educação, como o Instituto Federal Catarinense, né, Campus Camboriú, que muitos nos assistem de lá. Também é uma imensa satisfação contarmos hoje com a presença dos nossos gestores aqui da Secretaria Municipal de Educação, os nossos gestores de alta grandeza, né, que são referências para nós, e por isso nos representam nas diretorias aí de educação e também de gestão escolar, e também o secretário adjunto que está aqui conosco hoje. Temos, então, neste ato, né, representando o secretário municipal de educação, Mauricio Fernandes Pereira, que não pôde estar conosco por problemas de saúde pessoal e familiar, mas já está se recuperando, e chegou aqui, né, no nosso grupo, que nos honra bastante, o Rodrigo Goulart Leite, que é o secretário adjunto. Também nós convidamos para esse momento especial de inauguração do Rede em 2021, a nossa diretora de gestão escolar, Carla Schutz, a diretora de educação fundamental, Raquel Regina Balduga Schoninger, e também a nossa diretora de educação infantil, Fabrícia Luiz Souza. O que eu vou fazer nesse momento? Sejam muito bem-vindos todos, né? Eu vou fazer uma pequena introdução do que é o Rede, passar um pouquinho de histórico para vocês, principalmente para quem é novo, porque, né, nós temos aqui o reencontro com vários amigos que nós fizemos aí ao longo dos anos, desde 2018, 2019, 2020, 2021, agora com vocês. Então, a gente sabe que temos aqui alguns profissionais novos que não sabem direito o que é o Rede de Saberes. Então, vou fazer uma pequena introdução e depois eu passo a palavra para os nossos gestores para eles darem as boas-vindas para vocês. Pode ser assim? Então, o Rede de Saberes iniciou em 2018 com os 13 profissionais. Nós convidamos os ministrantes, na época, que eram os especialistas do curso de tecnologia, comunicação, vinculados à Universidade Federal do Paraná, né? E naquela ocasião, eles estiveram conosco apresentando 5 relatos de experiência e 5 oficinas. Então, em 2018, nós tivemos 10 ações formativas. Já em 2019, por decorrência de avaliações positivas que nós tivemos por quem participou do Rede,
Nós convidamos 168 ministrantes, que foram aí o pessoal da rede, os profissionais nossos, da Secretaria Municipal de Educação, e também alguns convidados especiais da Grande Florianópolis, principalmente os vinculados aos cursos de pós-graduação, né, os mestres e doutores aí da Grande Florianópolis. E também convidamos profissionais que desenvolveram projetos muito significativos na sociedade, e aí socializaram seus trabalhos aqui conosco no Rede Saberes. Então, 2018 e 2019, os encontros foram presenciais. Os encontros são sempre realizados à noite. Nesses 2 anos, os encontros iniciaram às 18h30 e até 21h30, 22 horas, né, todos com certificação. E, por decorrência da pandemia, no ano passado, então, nós iniciamos com as lives. Iniciamos em junho do ano passado. E no ano passado nós tivemos 56 ações formativas neste formato de lives. Para este ano, né, a nossa intenção é continuar com essas lives de modo diversificado. Nós iniciamos agora com um bloco dos bibliotecários, que é uma equipe que a gente acha aí, que a gente tem certeza, não que a gente acha, que vai contribuir muito para esse início de ano, né, de planejamento, são nossos parceiros nas unidades educativas, e eles vêm nos contar os projetos inovadores desenvolvidos no ano de 2020, e algumas ações agora, né, para 2021. A Daniela vai nos apresentar aí um histórico da rede de bibliotecários, e também vai falar um pouquinho a respeito dos projetos para esse ano, tá? Na live de hoje. E depois nós vamos contar com mais 5 apresentações aí que irão até o dia 8 de abril. Diferente dos outros anos, neste ano de 2021, nós teremos os encontros às terças e quintas-feiras, tá? Porque a gente achou melhor fazer dessa forma, em virtude do cansaço, né? Muitos profissionais, no ano passado, apesar de serem momentos inesquecíveis, de muito aprendizado, nós consideramos também que, né, fizemos uma avaliação que eram jornadas intensas, e a gente resolveu fazer de modo mais tranquilo nesse ano. Então, ao longo do ano de 2021, nós teremos várias lives, contamos nesse primeiro bloco com os bibliotecários, e depois nós teremos lives com temáticas diversificadas. A nossa intenção, a partir do mês de abril, de meados do mês de abril, é contemplar todas as áreas em todos os meses. Então, nós teremos educação infantil, anos iniciais, anos finais com todas as suas áreas, ERER, educação integral, educação inclusiva, primeiros socorros, dentre outras temáticas, tá? E também temos aí, contaremos com a parceria da UFSC, do mestrado profissional de História, né, que estarão conosco apresentando uma vez por mês aí os trabalhos realizados na UFSC e também materiais pedagógicos, né, assim, de ações práticas que eles desenvolveram e vão socializar conosco aqui na rede, né, e com graduandos aí, com outras redes, tá bom? O programa Rede de Saberes promete esse ano. Temos aí ações maravilhosas para socializar com vocês. Um ponto importante, no início das lives e também sempre, né, nos primeiros dias, os profissionais nos perguntam a respeito da certificação, da inscrição. Nós temos neste bloco 812 inscrições, tá? Não temos mais possibilidade de abrir inscrição de modo extemporâneo, depois do prazo, tá? Então, poderão assistir, sim, via YouTube, todos que quiserem, né, estará livre o acesso, mas a certificação está vinculada à inscrição. E a certificação, apesar de se ter a inscrição, também tem a vinculação com a avaliação, tá certo? Não temos como certificar se o profissional não se envolver, não enviar o formulário de avaliação ao final de cada live, tá bom? Eu tentei fazer essa introdução para que algumas dúvidas já sejam esclarecidas logo aqui no início.
Eu passo agora, então, para um segundo momento, chamando os nossos gestores para dar as boas-vindas especiais para vocês. Eu inicio, então, com a diretora de Educação Fundamental, a Raquel, deixa eu ler o nome dela aqui, porque é um nome grande, e senão eu me perco, é Raquel Regina Zomezinski Valduga Schuninger. Acho que é isso. Me perdoe aí, Raquel, se de repente eu não pronunciei exatamente como é, tá bom? Seja muito bem-vinda. Você sabe que nos honra. Parabéns pela coragem de pronunciar todos os meus sobrenomes. É sempre um prazer compartilhar com vocês momentos do Rede dos Saberes. Tive a honra de participar lá no início, e eu sempre digo isso para a Andréia. Andréia, que projeto fantástico! Realmente uma rede de saberes, redes de aprendizagens, essa inter-relação entre a pesquisa, a extensão, a socialização das pesquisas dos nossos professores, pesquisadores, aliás, todos os profissionais, né, que fazem parte da nossa rede, os especialistas, os gestores. A gente já teve momentos também de socialização, de relatos de experiência da gestão. Enfim, o Redes, ele teve um alcance gigantesco, absurdo, inimaginável, né, Andréia, no ano passado. Eu fiz uma palestra presencial, tinham 26 pessoas, né, e o ano passado, no final, a Lisandra mandou para mim o alcance da minha fala, né, naquele dia, e eu fiquei assustadíssima. Falei, meu Deus, ainda bem que eu vi depois. A gente atingiu com o Facebook 2.800 e poucas pessoas, né? Eu digo a minha fala porque ela acabou mandando da minha fala, mas assim, aquela semana mesmo da tecnologia que a gente fez, né, André, foi um boom de acessos. O que isso quer dizer? Quer dizer que para além desse acesso aqui na sala, para além das pessoas que estão agora, nesse tempo síncrono, nos acompanhando no YouTube, fica disponível depois. Então, o depois as pessoas também acessam. Então, o alcance, ele é gigantesco. E que bom que a gente tem esse alcance, porque as discussões, como a Andréia falou, são maravilhosas. Eu estou muito feliz que hoje, na abertura, tem a minha querida Daniela, que honra, né, Dani? A Dani vai falar do trabalho das bibliotecas escolares, né, e o nosso trabalho, um trabalho muito específico, né, do ensino fundamental, quando a gente fala de bibliotecas escolares, mas que tenha toda a amplitude da educação básica quando a gente fala da contextualização da leitura, da literatura. Então, eu desejo a todos e todas excelentes discussões, muito debate. Aproveitem demais. Andréia, um beijo, muito obrigada por sempre me convidar. Eu sou bem facinha, Andréia, me chama, eu estou aqui para contribuir. Uma boa palestra para a Dani, e eu também queria dizer que eu estou muito feliz. Estamos aqui, eu, Andréia, Carla, Fabrícia e Dani, 5 mulheres, né? Que coisa linda essa representatividade das mulheres na rede. Me desculpem os meninos, mas eu precisava fazer essa menção. Um beijo e um abraço para todos vocês. Obrigada, Raquel. Suas palavras sempre vêm diretamente no nosso coração, né? Porque eu sei que a Raquel, todos nós aqui sabemos, que ela é realmente uma grande referência na educação para todos nós, não somente relacionada à inovação tecnológica, à tecnologia, mas todo o conceito do que era educar. A Raquel vive isso na prática, né? Nas formações, com os nossos profissionais, e com toda essa competência técnica que ela tem, com toda essa ética, e com esse abertismo, com essa abertura para todos os eventos, para selar parceria com todos. Isso é muito bonito. Eu costumo dizer que a gente tem vivenciado nos últimos anos uma quebra entre os setores, assim, uma quebra de paredes. Não existem mais as paredes. Nós estamos muito unidos, enquanto educação, numa única rede, né? Não existe mais setores distintos. Existe, sim, uma rede que trabalha junto. E muito me alegra também ter a Daniela aqui conosco, porque ela vem representar os nossos colegas bibliotecários,
né, nesse espaço bonito de formação, que ontem eles estiveram conosco enquanto participantes do Rede, e também socializando suas práticas, mas hoje inauguram o Rede com este bloco, né, de projetos que eles vão socializar conosco e vão contribuir aí, com certeza, com todos nós, né, profissionais da educação. Então, agradeço suas palavras, Raquel, eu sei que são sempre muito sinceras. Você contribui sempre com a nossa formação. Muito obrigada. Passo agora a palavra para a Fabrícia, diretora de Educação Infantil, Fabrícia Luiz Souza, que até o ano passado era a nossa diretora, e é isso que eu digo, né? Não importa onde os sujeitos estejam, o importante é que eles estejam na educação, que a gente esteja juntos, né? Porque realmente tem um movimento que é um movimento de, muitas vezes, ter uma certa rotatividade, mas as peças-chave precisam ir, né? São elementos fundamentais para fazer a educação, e às vezes elas têm que estar aqui, outras vezes em outro ano, em outro momento lá. Mas o que importa é que continuem contribuindo conosco. Seja muito bem-vinda, Fabrícia. Muito nos honra também a sua presença em Tomás. Muita honra também estar participando nesse momento do programa, né, desse início de 2021, o programa Rede de Saberes. Realmente até me emociona um pouquinho quando a Andréia traz, porque nós estamos em diferentes lugares, mas estamos nessa nossa rede, né, nessa imensidão de rede que faz uma grande história mesmo, né? Então, eu também fico muito feliz. O Rede de Saberes alcançou, como a Raquel já falou, um público imenso, né, e hoje estamos aqui com pessoas, como a Andréia também destacou, de várias redes, com estudantes, com profissionais, e é assim mesmo, né, fazendo essa rede de conhecimentos, para que a gente amplie os nossos conhecimentos, para que a gente amplie o nosso fazer. Com muita honra que também é trazido agora, então, os bibliotecários, né, iniciamos com a nossa chefia de departamento, né, com a Daniela, e que também faz um trabalho extraordinário, né, de coordenação desse trabalho na nossa rede, trabalha junto conosco, né, na Secretaria de Educação, e todos nós realmente fazemos essa história. Importante estarmos aqui, né, essas tantas mulheres, nós vemos entre esses 100 participantes, com certeza nós estamos a maioria em mulheres também fazendo esse momento de conhecimento. Sei que vai participar depois também a nossa querida Munira, que também já esteve conosco, né, e que eu tenho um carinho muito grande por ela também, que é bibliotecária da escola, da nossa maior escola, que é a Irundina. Eu quero realmente desejar a todos uma excelente formação, a equipe, né, do Polo AB, juntamente na coordenação da Andréia, desenvolve também um excelente trabalho, de muito compromisso com o que traz para todos nós, né, com essa proposta de trabalho, e eu fico muito feliz de estar aqui hoje também, Andréia, né, porque nós sabemos como faz diferença, né, não só esse comprometimento, mas esse carinho e esse afeto que nós também passamos no que nós organizamos para todas as pessoas que participam nesses momentos formativos. E nesse momento que nós continuamos em pandemia, que estamos numa situação bastante crítica de pandemia, trazer, né, discussões, poder se olhar, poder contextualizar esse espaço que amplia conhecimento, né, que é a leitura, a literatura, é muito importante também. Então, parabéns pelo início da temática, que também é muito importante, né, vocês estão aí com livros, algumas estão com os livros atrás de vocês, né, e faz muita diferença para nós que somos da educação. Obrigada, um excelente encontro a todos e todos os demais encontros que vocês terão com os nossos profissionais bibliotecários e bibliotecárias, e muito obrigada, um ótimo encontro a todos. Obrigada, André. Obrigada a todos. Obrigada, Fabrícia. Também já não tenho mais palavras, porque ela sabe que, né, o apoio que ela nos deu no Rede de Saberes
foi sempre apoio gigantesco e restrito. Então, todas as demandas que nós apresentamos, tanto para a Fabrícia quanto para o secretário de Educação, sempre foram muito bem atendidas, né? Em questão de publicação, então, todos os pedidos foram atendidos. Está conosco aqui, inclusive hoje, né? Que eu a convidei, pensando que talvez ela não pudesse, mas prontamente ela aceitou a estar aqui conosco e dar as boas-vindas para vocês. Então, muitíssimo obrigada. Neste momento, então, eu passo a palavra para a nossa diretora atual, diretora de gestão escolar, Carla Schutz, que também é uma referência, né, para a nossa rede, uma pessoa especialíssima, que chegou com tudo, chegou fazendo. Seja muito bem-vinda, receba o nosso abraço caloroso, né, o nosso abraço de toda essa rede, que também é uma alegria muito grande tê-la conosco. Fique à vontade, passa a palavra. Obrigada, Andréia. Meu Deus, é muito gratificante, né, poder estar aqui com vocês e bem nesse momento, né, eu entrando enquanto diretora, querendo agregar, querendo contribuir com Rede de Saberes, então é muito gratificante de eu estar hoje aqui, em especial com a Dani, né, que a gente teve uma trajetória, eu iniciei a minha trajetória na rede na João Gonçalves Pinheiro, onde a Dani era professora dos anos iniciais, né, Dani? Então, eu sei da competência, né, da qualidade do trabalho da Dani, enquanto ela desenvolveu na unidade, está desenvolvendo enquanto chefe de departamento da biblioteca, né? E eu quero parabenizar, né, Andréia, vocês, pela continuidade na Rede de Saberes. Ainda a gente está num momento difícil, delicado, como a Fabrícia coloca, né, mas com muitos desafios pela frente, né, e também penso que o Rede de Saberes, ele vem com o propósito de a gente dar continuidade para qualificar a nossa rede, né, então, contem comigo, eu estou aqui para estar, como eu falei, agregando, ajudando, né, somos redes, somos todos servidores, e aproveite bastante esses momentos, né, que são momentos muito pensados, né, organizados com bastante carinho, com bastante, para trazer conhecimento e fomentar, né, as discussões na rede. Então, eu quero que vocês aproveitem bastante e desejo um ótimo Rede de Saberes 2021 para todos nós. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada, Carla, super obrigada por estar conosco aí e pelas palavras especiais. Agora, nesse momento, então, eu vou apresentar a nossa ministrante de hoje, Daniela Guzzi. Ela é graduada em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar pela UDESC, tem especialização em Metodologias de Ensino das Séries Iniciais e mestrado em Educação Científica e Tecnológica, ambos pela UFSC. Tem foco de pesquisa na linha de formação de professores. A Daniela é professora de anos iniciais da Rede Municipal de Educação desde 1991. Já participou como formadora de professores alfabetizadores pelo PNAEC de 2013 a 2018, inclusive foi minha parceira nessa proposta, nesse programa do MEC, aprendi muito com a Daniela, né, porque viver com a Daniela, compartilhar o cotidiano com a Daniela, viver aprendendo com ela, aprendendo essa questão da didática, do respeito com que ela lida com todos os profissionais, da competência que ela tem, de toda essa dedicação, da seriedade do trabalho dela, do rigor científico que embasa todas as suas ações. Então, realmente, é muita honra nesse dia, é muita alegria, é muita satisfação poder partilhar o Rede de Saberes com ela. Atualmente, ela é chefe do Departamento de Bibliotecas Escolares e Comunitárias da Secretaria Municipal de Educação, DEBEC, está nesse cargo desde 2018. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o trabalho de hoje, né? O que a Dani vai apresentar para vocês. Ela vai apresentar um perfil dos profissionais bibliotecários das unidades de ensino da rede municipal, também vai tratar do histórico do departamento, dos projetos e atividades desenvolvidas com foco especial para a Semana Municipal do Livro Infantil. Querida Daniela,
tome sua palavra, seja muito bem-vinda. Tenho certeza que você vai contribuir muito com a nossa formação no dia de hoje. Fique aqui muito Obrigada, Andréia. Nós teremos a fala da Daniela e, ao final, eu farei a mediação do chat. Eu faço a mediação aqui via Meet e a Ana Lúcia, que também é coordenadora do Rede de Saberes, fará a mediação no YouTube, tá certo? E a Maria Eugênia, que também é coordenadora do Rede, ela fica no apoio técnico e tecnológico e pedagógico aqui com a Daniela, mas, né, tratando da questão de apresentação dos slides, se a Daniela precisar, dando suporte também, passando os vídeos, né, se tiver algum vídeo, alguma foto. Então, conte conosco aqui com toda a equipe Polo. Para além disso, nós temos a Luciana Prado e a Lisandra conosco também no apoio aí tanto da mediação quanto da parte tecnológica e administrativa do Rede Saberes. Um beijo para todo mundo, façamos um excelente momento de muito aprendizado. Passa a palavra, Dani. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Primeiro, eu quero dizer que foi uma surpresa ter todas as diretoras presentes. A minha responsabilidade ficou maior agora, né? Mas eu quero dizer também, André, que é uma honra estar abrindo o ano, né? Depois que eu me dei conta disso, é a primeira participação do ano, é uma honra realmente. E eu quero dizer que é uma honra também representar os bibliotecários nesse momento, né? Porque, como já foi dito, eu sou professora de anos iniciais e hoje estou na chefia do Departamento de Bibliotecas e quero dizer que me sinto acolhida pelo grupo de bibliotecários, né? Me sinto muito acolhida por eles e acho que a gente tem conseguido fazer uma boa parceria. A minha proposta é falar um pouquinho desse histórico, né, da rede de bibliotecas, mas eu vou confessar para vocês que eu realmente não me aprofundei em dados mais anteriores, assim, né, eu não fui em busca disso, porque em outros momentos, outros colegas bibliotecários, né, nos próximos 5 encontros, eles vêm também falando da trajetória deles e do trabalho que eles vêm desenvolvendo, e algumas perguntas que possam aparecer com relação a essa história, né, curiosidade de alguém, a gente pode estar trazendo depois em outro momento, né? Nós temos uma pesquisa de uma das nossas bibliotecárias, que é a Flávia, que defendeu no final do ano passado, que ela fala dessa história, então, né, da rede de bibliotecas, e temos uma outra bibliotecária que está cursando mestrado agora, que também está buscando essa história, então, elas teriam até mais condições, que é a Elisângela, né, elas teriam até mais condições de trazer essas informações. Então, eu não me aprofundei muito, mas se ficar alguma curiosidade aí para o grupo, depois a gente pode ir buscando, né? Se a Eugênia puder colocar a apresentação, então, por favor. Eu vou primeiro localizar com vocês, assim, aonde que está o DBEC, né, dentro da secretaria. E a Raquel vai, então, me ajudar, porque eu coloquei um organograma aí, onde o DBEC, ele está subordinado à DEF, pela gerência pedagógica. Eu sei que essa gerência tem um nome específico, mas eu vou confessar que, enfim, eu coloquei só gerência pedagógica, né? Então, de todas as gerências que tem na DEF, o DBEC está, então, subordinado, pode passar, Eugênia, por favor, à gerência pedagógica. E o DBEC, ele tem, basicamente, né, de uma forma simplificada, digamos assim, 4 frentes de trabalho, né? Que é a coordenação da rede de bibliotecas mesmo, né, a formação continuada dos bibliotecários, a gente faz essa escuta atenta às demandas que eles vão trazendo, e a partir dessas demandas a gente vai articulando a formação continuada. Nós temos alguns projetos literários, 2 deles consolidados há 10 anos, então eu vou me aprofundar um pouquinho nesses 2. Temos o projeto Floripa Letrada e o DBEC também articula o PNLD, que é o Programa Nacional do Didático, né? Então, a gente dá o apoio para as unidades educativas fazerem a execução do programa no que é de responsabilidade das unidades. Pode passar.
só para título de informação, né, o sistema de gerenciamento que é contratado hoje pela Secretaria e é utilizado nas nossas bibliotecas, na nossa rede de bibliotecas, é o Pérgamo. E nas páginas do portal PMF, né, do portal da Prefeitura, no final de toda a página tem essa barra escura, lá embaixo, né, quando você rola a página toda, lá embaixo tem essa barra. E nessa barra tem um íconezinho, um link, pode passar, Eugênia, por favor, um link onde está escrito Biblioteca na SME. Clicando aqui, você entra no Pérgamo, qualquer pessoa, qualquer cidadão consegue entrar no Pérgamo e consultar o nosso acervo que já está informatizado, né? Algumas unidades educativas ainda não têm 100% do acervo informatizado, inclusive isso é uma coisa que eles estão trabalhando agora, né, já que a gente está em trabalho remoto, nós orientamos, então, que eles aprofundassem esse trabalho, né, e dessem uma agilidade ali na questão da informatização. Pode passar? Então, a nossa rede de bibliotecas, né, Secretaria Municipal de Educação, ela atende 37 unidades educativas da educação fundamental. Dessas 37, então, 27 unidades têm um profissional bibliotecário, e algumas delas têm também um auxiliar de biblioteca, né? Quem é esse auxiliar de biblioteca? Pode ser um profissional readaptado da própria unidade, enfim, né? Que tenha interesse, né? E de trabalhar na biblioteca, então ele pode ser readaptado como auxiliar de biblioteca. Ou pode ser também um estagiário de biblioteconomia, né? Além das 37 unidades, nós temos, então, uma biblioteca no Polo Silveira de Souza, onde funciona a EJA, ali no centro, que funciona de manhã, de tarde e de noite. Então, a biblioteca ali funciona das 8 da manhã às 9h30 da noite, claro, em tempos normais, né, gente? Nesse momento de trabalho remoto, não. E nós temos a Biblioteca Central, funciona ali dentro do SEC, né, onde nós temos, então, mais duas bibliotecárias. Então, nós temos 30 bibliotecários, 30 profissionais bibliotecários. Desses, 23 têm especialização, 7 têm mestrado. E, assim, embora a gente não seja uma rede perfeita, né, porque nós não temos um bibliotecário em cada unidade, mas a nossa rede de bibliotecas é, sim, uma referência tanto em Santa Catarina quanto para o Brasil, né? É uma das poucas redes de ensino que tem tantos bibliotecários em tantas unidades educativas, né? Assim, percentualmente, a nossa rede ela está bem representada. Pode passar? Bom, falando um pouquinho, então, da formação continuada. Como eu falei para vocês, né, a gente articula a formação continuada dos bibliotecários fazendo um movimento mesmo de escuta das demandas que eles vêm trazendo. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, do que eles vão lá discutir, né? Porque, assim, a gente sempre conversa que eles são bibliotecários e eles têm um trabalho específico que é técnico, né? Mas eles fazem parte de uma secretaria de educação, eles escolheram fazer concurso, trabalharem numa secretaria de educação. Então, eles também precisam desse olhar pedagógico, né, educativo, digamos assim. Então, a gente traz muitas discussões para essa questão da leitura mesmo, vivências de leitura, né, como desenvolver estratégias com os estudantes. Ao mesmo tempo, a gente trabalha também a questão específica deles, né, que é essa atuação do profissional da informação, o uso de fontes confiáveis, né, fontes de informação confiáveis, então, como que eles podem fazer essa seleção, digamos assim, para orientar os estudantes e demais usuários da biblioteca, e propostas de fomento à leitura. Então, isso é um exemplo do que foi trabalhado em 2018. Em 2019, a gente trabalhou, pode passar, tá? Eugênia, por favor.
Então, em 2019, a gente trabalhou lá o PNLD para ajudar também os bibliotecários de conhecer, né, a execução desse programa, porque o PNLD, embora seja de responsabilidade do diretor da unidade, os bibliotecários podem ser parceiros, né, em várias frentes, na verdade. Então, eles também, a gente também faz uma formação para que eles conheçam todo esse processo de execução. Contação de histórias, gêneros literários, trabalhamos a BNCC, de como o bibliotecário é invisível dentro da BNCC, trabalhamos a educação das relações étnico-raciais, projeto de leitura, e a questão da informatização das bibliotecas, né, que é do sistema Pérgamo, de como ele funciona. Nesse caso, em 2019, foi uma formação em os próprios bibliotecários que já têm mais experiência, mais conhecimento, foram fazendo formação com os colegas que tinham menos experiência. A gente está trabalhando agora para já estamos articulando, né, uma formação da própria empresa Pérgamo, que é uma formação mais específica. Em 2020, então, né, entramos no trabalho remoto, pode passar, Eugênia, e então migramos para o formato remoto e também mudamos o foco da formação, porque então apareceram outras demandas. Então, a gente trabalhou com produção de vídeos, né, para o portal educacional, planejamento, roteiro, recursos visuais, contação de histórias, estratégias, e principalmente a questão dos direitos autorais, que essa foi uma demanda da rede toda, não foi só dos bibliotecários, né, muitos diretores começaram a me procurar, pedindo orientação sobre isso. Então, nós fizemos uma grande consulta a quase 200 editoras, né, conversando sobre a questão dos direitos, pedindo autorização, e finalizamos, então, o ano com aquela live com o secretário da Educação, com a especialista Beatriz Sass, que é uma referência em Santa Catarina e no Brasil no assunto de direitos autorais. Pode passar. Vou falar um pouquinho agora para vocês, então, dos projetos. O DBEC, ele tem alguns projetos que se consolidaram, né? Mas tem outros projetos que aconteceram, e eu queria aqui deixar marcado, porque são projetos que foram muito significativos. E dizer para vocês que alguns desses projetos, eles acabam morrendo mesmo, né? Porque geralmente a gente tem uma pessoa que acaba encabeçando esses projetos, ela vem com a proposta, ela vem com aquela vontade e acaba encabeçando. E quando essa pessoa sai do grupo, a gente meio que não consegue muito dar continuidade a tudo que está sendo desenvolvido. Mas eu quero falar para vocês, assim, do projeto do Ciranda Literária, que era um projeto onde os bibliotecários se reuniam para falar de suas vivências de leitura. Era uma atividade mais deleite mesmo, né? E com isso, eles iam conversando com autores catarinenses, né, que eram convidados, e iam aprendendo, então, mais sobre esse mundo da literatura e ampliando o seu repertório sobre a literatura catarinense. O projeto Biblioteca para Ler, Ver e Ouvir, ele aconteceu em 2018, quando nós tínhamos, então, uma colega, professora, que na época estava readaptada e trabalhou com a gente, que foi a Ângela Gama, e ela chegou com muita vontade de fazer essa biblioteca um espaço cultural. E ela nos contagiou a todos ali no DBEC, todo mundo abraçou a ideia, e nós desenvolvemos, então, 3 eventos em 2018. Então, nós preparávamos o ambiente, dependendo do tema, convidávamos os professores, geralmente fazíamos isso em semanas de formação, convidávamos os professores que estavam ali em formação para ir visitar a biblioteca, e chamávamos também grupos de estudantes, né? Então, nós fizemos um primeiro evento que foi brincadeiras de teatro,
Então, foram disponibilizados toda a literatura, todos os livros técnicos que a biblioteca tinha sobre o assunto, a gente colocou em evidência, trouxemos materiais que poderiam ser trabalhados e fizemos algumas apresentações teatrais, né? Depois nós fizemos um outro que o tema era cultura africana e afro-brasileira. Da mesma maneira, nós preparamos o ambiente, nós trouxemos atividades para professores e para crianças, nós colocamos em evidência a literatura que estava disponível na biblioteca para empréstimo sobre o tema. E, por último, então, brinquedos e brincadeiras. Infelizmente, em 2019, nós não conseguimos dar continuidade ao projeto, mas a ideia está aí, é uma ideia muito especial e que merece ser mostrada e, quem sabe, num certo momento, retomada, né? E o projeto Viajando com e nas Palavras, a formação de leitores na educação básica, esse projeto fez muito sucesso, principalmente com estudantes e professores da educação infantil, porque, geralmente, os NEINs ainda não têm, né, uma biblioteca com um bibliotecário. Então, a gente convidava as crianças e os professores, né, para irem na biblioteca, para sentirem esse ambiente da biblioteca, né, entender como é que funciona, saber quem é o bibliotecário. E nós tínhamos a professora Rosete Nair, especial, pessoa muito especial, que abraçava esse projeto, que, na verdade, ela idealizou o projeto, né? E nós abraçamos esse projeto junto com ela, desde a época da Valesca, né, quando a Valesca era chefe de departamento, e ela simplesmente encantava todos com esse projeto. Também foi um projeto que a gente não conseguiu dar continuidade, quando a nossa colega se aposentou, graças a Deus se aposentou com muita saúde, muito vigor ainda, né, muita vontade de trabalhar, mas também não poderia deixar de trazer. Quem sabe, num outro momento, a gente possa, então, reconstruir um projeto parecido com uma outra pessoa que possa ter essa vibração que a Rosete tinha, né? Pode passar? Aí eu vou falar, então, de 2 projetos que estão consolidados, que são projetos que já têm 10 anos, né, de existência e continuam a todo vapor. Um deles é a Semana Municipal do Livro Infantil, que foi instituída em 2010, foi instituída por lei municipal, né? E o outro é o Clube da Leitura, Agente Catarinense em Foco, e esse, então, foi idealizado em 2009 pela professora Eliette Milac, que era professora de português, e, na época, estava como assessora na DEF, que nem me lembro se chamava DEF na época, mas ela era assessora da educação fundamental. Então, ela idealizou esse projeto, que tinha um certo formato, e à medida em que, digamos assim, foram mudando as chefias, e foi mudando aquele grupo do DBEC, ele foi se remodelando, mas ele continua ativo. Pode passar? E em 2020, então, né, com a questão do trabalho remoto, esses projetos migram também para o portal educacional. Então, dentro do portal educacional, nós temos a sala de leitura, e ali nós temos 4 ícones, né? Um deles é a Semana Municipal do Livro Infantil, o outro é o Clube da Leitura, que são esses 2 projetos consolidados. Aquele que Todo Dia Uma História, ele foi uma proposta que nasceu na época da Semana Municipal do Livro Infantil, do ano passado, que nós solicitamos, né, convidamos a professora Rosete Nair, então, para contar uma história por dia, durante a Semana Municipal do Livro Infantil. Então, ali nós temos os vídeos da professora Rosete Nair, temos uns vídeos que o secretário Maurício também gravou, contando uma história por dia, e depois foram agregados vídeos de bibliotecários que também foram contando histórias no portal das suas unidades educativas, e acabamos migrando alguns vídeos ali. Mas só para vocês saberem, então, os nossos projetos também estão lá no portal educacional. Pode passar? Eu vou falar um pouquinho, então, da Semana Municipal do Livro Infantil.
A Semana Municipal do Livro Infantil, como eu falei antes, né, ela foi instituída por lei em 2010, mas em 2009, não sei se 2008 também, mas em 2009 já aconteceu alguma coisa parecida, que eu me lembro que eu estava na escola, né, com a minha turma de terceiro ano, e eu me lembro da articulação da Liliana, que hoje é bibliotecária ali na Biblioteca Central, articulando essas atividades. E no ano seguinte, então, essas atividades, esse evento, né, é instituído por lei, mas esse movimento já existia antes de ser transformado, né? Então, a Semana Municipal do Livro Infantil é uma semana onde a gente coloca em foco essa literatura infantil. E a gente propõe, né, o DBEC articula ações com alguns parceiros, com as unidades educativas e com autores catarinenses, né? Então, tentando levar um pouco desses livros catarinenses, dessa literatura catarinense, para ampliar o repertório tanto dos nossos estudantes quanto dos nossos profissionais. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de atividades que acontecem durante essa semana em tempos presenciais, né, gente? Depois, se alguns colegas lembrarem de outras coisas e quiserem citar, fiquem à vontade, tá? Eu não consegui trazer exemplos de tudo que acontece, porque seria cansativo. Mas só para a gente ter uma ideia. Então, uma parceira que a gente sempre teve foi a UFSC, né? A professora Eliane Debus, com o grupo Literalize, sempre articulada com a gente, inclusive esse ano, no mês passado, quando ela estava fazendo o planejamento dela, com a turma dela, ela já me manda uma mensagem, Dani, vai ter, posso colocar no planejamento, né? Então, sempre antenada, sempre articulada. Geralmente a gente leva os nossos estudantes lá para ver a exposição de livros artesanais que são produzidos pelas alunas da pedagogia. Só para constar, que tem essas atividades, a gente transporta os nossos alunos, são sempre os ônibus da própria secretaria, né? Então, essa logística de transporte também envolve a secretaria em vários setores. Encontros com autores, a gente sempre procura promover encontros onde os autores catarinenses, daqueles livros que estão ali disponíveis para as crianças lerem, para os estudantes terem acesso, que esses autores possam ir até a escola, né, conversar com eles. Então, a gente intensifica esses encontros na Semana Municipal do Livro Infantil. E outro exemplo são as atividades das próprias unidades educativas, né, tanto que eu coloquei ali, atividades das unidades educativas, não só nas unidades, porque as unidades educativas também articulam ações para os seus estudantes. Então, não é uma ação isolada do DBEC, é uma parceria onde o DBEC dá apoio e faz algumas articulações possíveis, né? Pode passar. Mais alguns exemplos aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de como são oferecidas também, além desse contato com os livros e com os autores, várias contações de história. Quando a gente consegue contadores de história, a gente procura, então, levar para as crianças menores, né? Então, geralmente, na educação infantil, a gente propõe contações de história, no fundamental, além de algumas contações de histórias, o contato com os autores. Algumas fazem café literário com a própria comunidade, com os pais, né, das crianças. A gente faz visita guiada com outros parceiros, biblioteca do SESC, biblioteca estadual, biblioteca Barreiros Filho, a própria biblioteca do SEC ali, né, a gente propõe esse tipo de atividade. E quando nós tínhamos a Barca dos Livros, sempre tinha também passeios com contação de história na Barca dos Livros, né, então a secretaria pagava os contadores de história, pagava o passeio de barco e oferecíamos, então, essa atividade também. Como essa era no sábado, não era focado exatamente a um grupo de estudantes, mas era aberta a qualquer cidadão que quisesse participar, enfim.
Pode passar? Então, aqui, né, trouxe como exemplo alguns dos nossos parceiros, sempre, né, o SESC, sempre parceiro, Universidade, o DESC, UFSC, a Barca dos Livros, e às vezes até algumas livrarias que acabam também criando eventos dentro do seu próprio espaço, abrindo a oportunidade de que a gente leve turmas de crianças ou, né, de estudantes para participarem dessas atividades. Pode passar? Como exemplo, então, eu trouxe para vocês o que aconteceu em 2019, né? Em 2019, as atividades atingiram 2.800 crianças e adolescentes, porque, embora seja a Semana Municipal do Livro Infantil, nós temos tentado também contemplar a EJA, com a atividade desses encontros com os autores. A gente faz lançamento de livro, a gente procura aí autores catarinenses que tenham alguma obra nova, e a gente propõe, então, que os livros sejam lançados durante a semana, espetáculos teatrais, espetáculos de contação de história, né, que são espetáculos literários, e, claro, muita contação de história. E só para a gente ter uma ideia, em 2019 nós conseguimos articular 20 encontros de conversa de estudantes com autores catarinenses. Pode passar? Bom, vou falar um pouquinho, então, apresentar para vocês. Desculpa, antes, eu já estou adiantada. Aqui, então, só mostrando que a Semana Municipal do Livro também migrou para o portal educacional. Pode passar, só quero mostrar para vocês como é que ficou lá. Então, é isso que nós temos lá. Vários vídeos de bibliotecários ou professores contando histórias, ou fazendo mediação, fazendo a leitura do livro. E também, pode passar, vídeos dos próprios autores. Nós convidamos também os autores catarinenses que quisessem falar da sua obra ou indicar algum livro, né? Alguns dos autores não mostraram a sua obra, eles preferiram indicar. Quando eu era adolescente, eu gostava desse livro por causa disso, por causa daquilo. Então, tem também a participação aí de alguns autores. Então, no ano passado, nós conseguimos 35 vídeos com contação de história ou indicação de livros. Pode passar? E para esse ano, o que vai ser, né, a Semana Municipal do Livro Infantil em 2021? Bom, a nossa ideia no DBEC para esse ano é fazer lives com autores, né, para ficar diferente do ano passado, para não ficar aquela coisa de fazer vídeos de novo com contação de história. Nós pensamos em fazer um formato diferente, que é conversando com os autores por meio de lives, que daí a gente consegue que vários estudantes possam acompanhar. Mas essa programação ainda está sendo discutida com a Fabrícia e com a Raquel, para conversar, né, sobre essa programação, uma ideia no ar, tá? Isso vai ser divulgado. Pode passar, Eugênia, por favor. Vou apresentar para vocês, então, o Clube da Leitura. Por que eu digo apresentar? Porque o Clube da Leitura, ele é um projeto que já tem, né, já comemorou 10 anos no ano passado, ou melhor, em 2019, nós fizemos um seminário comemorativo, né, de 10 anos de clube. Porém, nós temos percebido, desde 2019, que nós fizemos algumas entradas, né, na formação de professores para divulgar um pouco o clube. Nós percebemos que muitos professores nunca tinham ouvido falar desse projeto. Então, por isso que eu digo apresentar. Eu quero apresentar para vocês, porque provavelmente aqui nós temos muitos participantes que ainda não ouviram falar do clube, então sintam-se convidados a participar. Como é que funciona o Clube da Leitura? Pode passar, por favor. Eu não vou falar muitos detalhes sobre o projeto, porque na próxima apresentação, que é quinta-feira, né, Andréia? O tema é o Clube da Leitura. Então, nós temos duas colegas bibliotecárias
que vão falar dessa história do clube, vão falar da trajetória delas, né, enquanto participantes. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão eu vou acabar roubando, né, o tema delas. Então, eu vou apresentar o clube para vocês, e quero que todos se sintam convidados a conhecer e participar, tá? Então, como eu falei para vocês, o clube, os projetos, né, à medida que vai mudando a chefia, vai mudando o grupo, eles vão meio que se remodelando, né, se adaptando ao nosso jeito de trabalhar. Então, no início, as meninas provavelmente vão falar, o clube funcionava de uma maneira um pouquinho diferente. Como é que o clube funciona hoje? Que tipo de atividades nós temos? Então, nós temos onde os bibliotecários sempre participam, uma vez por mês, então, a gente convida um autor catarinense para, no dia do encontro de formação dos bibliotecários, fazer uma interação com eles, falar da sua obra, né, falar da sua vida, e conversar um pouco com eles. Então, os bibliotecários conhecem essas obras, e eles são, então, mediadores, né, desses livros lá na unidade educativa. Esse convite, esse encontro, é feito sempre no dia da formação dos bibliotecários, mas ele não é fechado, né? Tanto que a formação dos bibliotecários acontece no mesmo dia da formação dos professores de língua portuguesa, por exemplo, que podem estar num determinado período sem formação, então eles também podem participar. Na verdade, qualquer professor que esteja em atividade nesse dia, que é sempre na sexta-feira, é aberto a participar se quiser, tá? Independente de participar da formação, não, todos podem participar das próximas atividades que são consequência dela. Pode passar? Que então, fazer o trabalho com as crianças utilizando os livros do Clube da Leitura. Então, lá na Biblioteca Central, nós temos um acervo de livros de autores catarinenses, e tem livros que tem 40 exemplares, tem livros que tem 20 exemplares, depende muito, assim, né? Mas o que é interessante? O interessante é que de cada livro nós temos uma pequena coleção. Então, se o professor quer trabalhar com o livro, ele retira emprestado da biblioteca a coleção inteira. Então, se ele tem 20 alunos e nós temos 20 livros, ele pode levar 20 livros emprestados, porque ele vai trabalhar, poder colocar um livro na mão de cada aluno para trabalhar, né? Se ele tem 30 alunos e nós tivermos 30 exemplares, ele pode levar os 30 exemplares emprestados. Pode ser o professor que vai retirar o livro emprestado, ou pode ser o bibliotecário, o diretor da escola, enfim. Ele vai retirar como um empréstimo comum, só que em vez de retirar um livro só, ele vai tirar a coleção inteira. E aí ele vai trabalhar esse livro com os estudantes, né? Aqui nós temos duas imagens, que é a bibliotecária Fernanda, da Escola Beatriz, trabalhando com os estudantes, e uma foto da professora Sandra, trabalhando com seus alunos do terceiro ano, ou quarto ano, desculpem, lá na Escola Retiro da Lagoa. Pode passar? Assim, a forma como o professor ou o bibliotecário vai trabalhar esse livro é decisão dele, sabe? Se ele vai fazer leitura coletiva, se ele vai pedir para cada aluno ler e depois discutir isso em sala, enfim, a decisão, a estratégia é do professor. Depois que o professor desenvolve esse trabalho com os alunos, ele então pode sondar lá com a gente no DBEC a possibilidade de levar o autor até a escola, para conversar com esses estudantes que trabalharam com a obra, né? Então, aqui nós temos algumas fotos de autores na escola, conversando com as crianças. E aí eles fazem perguntas, e daí o autor também... Depende muito de cada autor, né? De como ele interage com a criança. Alguns já levam alguma coisa para apresentar, outros não, outros vão para ser entrevistados. Enfim, a estratégia também para preparar essa interação é livre para cada professor ou bibliotecário que vai estar organizando. Pode passar?
E aí, mais umas fotos, né, desse momento de interação, que é quando as crianças pedem um autógrafo, né, para o autor. Essa parte é muito deliciosa, assim, eu acompanhei alguns autores em algumas unidades, e é um momento de deleite para a gurizada, né? Nossa, eu tenho um autógrafo do autor que escreveu aquele livro que eu li, né? Então, é muito... Pode passar? E aí, só para mostrar para vocês que, então, no ano passado, né, com o trabalho remoto, o Clube da Leitura também migrou para o portal educacional. Como é que nós organizamos tal? Então, primeiro a gente traz uma história do portal, do Clube da Leitura, né, a gente apresenta toda a história dele, e a gente nós colocamos ali links para os blogs que existiam antes, né? Porque tem um blog que funcionou até 2016, depois de 2017 a 2019 foi outro blog, porque nós tivemos um problema com senha, né? Então, a gente teve que criar um outro blog. Então, nós temos ali o link, então a gente consegue acessar toda a história do Clube da Leitura, ver todos os autores que já participaram, escolas, enfim, e consegue explorar ali pelo portal educacional. Pode passar, Eugênia, por favor. E aí, o que nós fizemos? Nós começamos a organizar, apresentar, digamos assim, né? Apresentar as obras, agrupando por temas. Então, por exemplo, no primeiro tema, nós colocamos a cultura florianopolitana em foco. E aí nós apresentamos, entrando nessa página, vocês têm um conteúdo ali sobre Pão por Deus e Boi de Mamão, que são livros para empréstimo lá no Clube da Leitura. Aconteceu alguma coisa, mas com certeza a Eugênia tá. Mas, enfim. No segundo tema, nós escolhemos a história de Florianópolis e Santa Catarina. Então, entrando nessa página, é possível conhecer o que nós temos lá no acervo, que pode ser trabalhado com as crianças, que fala sobre a história de Florianópolis e sobre a história de Santa Catarina. Então, se o professor está trabalhando esse tema lá em história, geografia, ele pode articular em um trabalho de literatura, né, e ainda finalizar com a visita do autor. No terceiro tema, nós escolhemos histórias em Florianópolis. Então, são histórias onde o cenário é Florianópolis. Nós temos, então, histórias que acontecem em naufragados, histórias que acontecem nos pontos turísticos de Florianópolis. Então, é nessa linha, né, de pensamento. No quarto tema, nós escolhemos, então, poemas de autores catarinenses. Então, entrando nessa página, você vai conhecer ali os livros que estão disponíveis no nosso acervo, que são de poemas. Então, se o professor está trabalhando o gênero literário poema, ele pode aproveitar, então, poemas de autores catarinenses, explorar esses livros, porque ele vai levar uma coleção inteira para a escola e para trabalhar com as crianças, e depois ainda corre o risco, né, de conseguir um encontro com os autores. Eu digo corre o risco, gente, porque, assim, alguns autores estão muito idosos, né, já não têm mais condições de ir até a escola, alguns autores não estão mais vivos, né, então, assim, mas dependendo do autor, isso é possível sim, tá? E nós temos, então, um quinto tema que está em construção, que nós não conseguimos dar conta no ano passado, então a gente recomeça esse ano, com o conteúdo de paisagens e natureza de Florianópolis. Então, nessa página, nós vamos mostrar o nosso acervo do Clube da Leitura, que fala, como o nome já diz, né, que fala das paisagens e da natureza de Florianópolis. Então, ali vai ter livros sobre Mata Atlântica, tem livros sobre mais da Mata Atlântica, tem livros sobre animais da ilha, enfim, né, entrando na página, você consegue ir conhecendo esse acervo. Independente disso, se você entrar no Pérgamo, né, como eu mostrei lá no início, você entra no Pérgamo e coloca para procurar Clube da Leitura, você vai aparecer para você, então, todos os títulos relacionados ao Clube da Leitura, tá? Os títulos, a quantidade de exemplares disponíveis,
e, inclusive, se tem algum exemplar na sua escola, porque muitos desses livros também têm 1 ou 2 exemplares nas unidades educativas. E aí é mais fácil até do professor pegar o livro na mão para conhecer, né? Enfim. Outra possibilidade é o professor pegar um único exemplar emprestado para conhecer, para preparar o projeto, enfim, e depois ir lá e retirar, né, a coleção inteira de que ele precisa, porque em tempos normais ele tem um tempo de 2 meses, né? Esse empréstimo é de 2 meses. E se tiver fila de espera para aquele mesmo título, não pode ser renovado. Então, o projeto precisa ser desenvolvido dentro desse tempo, né? Claro que tudo é negociável, né, gente? Mas eu só estou dando, assim, as ideias gerais, tá? Pode passar, Eugênia, por favor. Aqui, então, eu vou mostrar rapidamente para vocês que é um trabalho do DBEC também, né? A organização do projeto Floripa Letrada. O projeto Floripa Letrada é esse que a gente vê nos terminais de ônibus, onde tem essas estantes expositoras, né? Então, como é que acontece esse trabalho? A gente recebe as doações lá no SEC. Essas doações vêm de vários lugares, tá, gente? Vem das escolas, quando tem livros que já não tem mais condições de estar na biblioteca, e eles precisam ser descartados. Existe uma portaria, né, que é compartilhada com todos os diretores e bibliotecários, orientando a maneira correta de fazer o descarte desses livros. Esses livros chegam no DBEC. A gente recebe doação também, às vezes, de pessoas que estão fechando o escritório e querem doar, então a gente recebe muita doação de livro técnico, na área de direito, de administração, às vezes até na área de saúde. A gente recebe livros de escolas particulares, que também, às vezes, fazem um desbaste, né, na sua biblioteca e levam livros para lá. E muitos desses livros estão em condições de uso ainda, né? Então, a gente faz a triagem do material, aquilo que não tem mais condições de uso, por questões de fungos ou por questões de estar danificado mesmo, então ele é descartado. E o que tem condições de uso, ele é organizado, né, digamos assim. Eu coloquei aqui o termo processo técnico, embora não seja uma coisa assim muito, né, fechadinha, mas é onde ele vai ser carimbado, onde ele vai ser separado, alguns livros são consertados, e a gente, então, organiza para poder distribuir nos terminais. Eu acho que tem um microfone aberto que está dando um eco aqui para mim. Então, esses livros são distribuídos nos terminais de integração do transporte público, né? Nos terminais. Eu não estou te ouvindo. Marlise, por gentileza, o seu áudio está ativado. Poderia fechar, por favor? Eu acho que a Maria Eugênia consegue fechar. Vamos ver se a Maria Eugênia consegue. Fechou. Tá. Mas acho que deu para entender ali, né, pessoal? Finalizei que, então, no final desse processo, os livros são distribuídos nos terminais. Em 2020, eles foram distribuídos só no primeiro mês ali, né, no início, em fevereiro, e depois, então, até o momento não está sendo distribuído, mas está sendo lá organizado. A gente tem muita doação ainda para fazer triagem e para organizar. Na verdade, a gente está dando um bom adianto nesse serviço, né? Pode passar. Bom, outra frente de trabalho do DBEC é o PNLD, que o DBEC tem o papel de fazer a articulação, né? Então, a gente orienta, né, as unidades educativas quanto aos procedimentos e quanto aos prazos. Nós temos uma colega, que é a Gisele, que faz o monitoramento do PDDE interativo e do portal do FNDE diariamente. Então, diariamente, ela vê se tem informativo novo, se tem procedimentos novos, aí ela vai monitorando, e à medida que as coisas vão chegando, a gente vai informando os diretores, e depois lembrando, olha, lembra de tal prazo, lembra que precisa fazer tal coisa. E os diretores, né, quando não conseguem alguma coisa, contam, então, com a gente para
fazer contato com o MEC, para mandar e-mail, para ajudar mesmo ali dentro do portal do FNDE e do portal do PDDE interativo, que às vezes, por um detalhezinho, eles não conseguem avançar, né? Então, a gente está ali para dar suporte. E, além de fazer esse suporte e orientação, a gente também colabora no processo de remanejamento. Quando tem remanejamento de livro didático entre as unidades, geralmente elas pedem ajuda para o DBEC, a gente articula agendamento de transporte para estar ajudando as unidades nessa logística, né? E, além disso, a gente ainda participa de formação direta com o FNDE, né? Aqui eu coloquei 2 imagens de formações técnicas, né, que a gente participa, onde a gente tanto contribui levando as demandas das secretarias, as dificuldades que a gente tem com o portal, porque a gente percebe algumas dificuldades de acesso de diretores, às vezes informações que ficam meio truncadas. Então, esse momento da formação técnica é o momento onde a gente leva essas nossas demandas e, ao mesmo tempo, recebe a formação deles para as novas orientações, né, que eles vão nos repassando. Pode passar. Aqui tem uma coisa que eu trouxe que eu acho que deve ser uma curiosidade de muita gente. Algumas pessoas, às vezes, vão lá no DBEC e perguntam, né, de onde vem o acervo das bibliotecas? Então, o acervo, ele vem de várias fontes. Nós recebemos várias doações de autores e de empresas quando eles publicam por meio de editais de cultura, né? Então, se eles fazem uma publicação por meio do edital da Fundação Franklin Cascais, né, da Secretaria de Cultura, ou de editais do governo federal, às vezes a contrapartida deles é distribuir esse material nas bibliotecas da nossa rede. Então, a gente recebe muito livro por meio de doação desses editais de cultura. E a outra maneira de ampliar esse acervo são as aquisições, tanto da nossa prefeitura quanto do MEC, né? O MEC, por meio do mesmo programa, que é o PNLD, que hoje abrange todos os materiais, tanto livros didáticos quanto os literários, é o mesmo programa hoje. Eles também têm programas de aquisição de livros. Só para a gente ter uma ideia, né, em 2020, a nossa secretaria adquiriu e já distribuiu, já está nas escolas, 22 mil exemplares de livros novos, incluindo a Biblioteca Silveira de Souza, então, totalizando 38 unidades educativas. Isso aqui, essa quantidade é para a educação fundamental, tá, gente? Com certeza, a educação infantil também recebeu a aquisição de livros novos, só que daí eu não tenho esse número. Mas no fundamental, em 2020, foram mais de 22 mil exemplares distribuídos. Nós temos muitos mais exemplares ainda em processo de compra, inclusive com uma ampliação bastante significativa no acervo do Clube da Leitura, tanto em quantidade de exemplares, quanto em ampliação de obras, né, de autores. Pode passar. E eu deixo, então, aqui os nossos contatos, né, aqui nós temos uma foto, 2 fotos, né, da equipe DBEC, parcial, nessa foto de cima ali não está todo mundo, na foto de baixo é uma das nossas reuniões desse ano já, de 2021, e eu deixo ali os contatos. Nesse momento específico, né, que a gente está em trabalho remoto, a gente tem pedido, né, que as pessoas façam agendamento. Então, tem aqui um número de WhatsApp, que sou eu que atendo, porque, assim, se alguém precisar pegar algum livro emprestado, é bom que faça o agendamento antes, porque a gente já tira o livro da estante, já procura o livro, já deixa ali de repouso, né, digamos assim, e quando a pessoa vai retirar o livro, ela não precisa entrar na biblioteca, não precisa, né, a gente não precisa ficar procurando nas estantes para evitar um pouco da circulação. Então, a gente tem pedido que as pessoas façam o agendamento pelo WhatsApp,
Então, a gente combina direitinho o dia que a pessoa precisa ir devolver um livro, ou precisa ir buscar um livro, né? E outra coisa que a gente fez também agora, durante o trabalho remoto, as nossas bibliotecárias lá da Biblioteca Central, elas fizeram uma ampliação automática do período de empréstimo, né? Então, as pessoas que tinham livro emprestado lá em fevereiro de 2020, elas continuam com os livros, nada foi devolvido, mas automaticamente elas fizeram ampliação desse prazo dentro do sistema. Então, digamos assim, não tem ninguém com livro atrasado, né? Todo mundo que estava com livro emprestado continua com o livro emprestado. Então, ninguém precisa se afobar de ir devolver os livros, mas se quiser, é legal ligar antes, agendar, tá? Para a gente organizar direitinho esse atendimento. Enfim, eu não sei se eu falei tudo, mas eu estou à disposição, então, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, e se alguns dos colegas bibliotecários ou da equipe DBEC quiser complementar alguma coisa, também sintam-se à vontade, né, porque, na verdade, eu queria dar para vocês um panorama geral do que é o DBEC, né, de quais são as nossas frentes de trabalho e de como vocês podem estar integrados lá nos nossos projetos, e às vezes a gente não tem noção disso, né? Eu digo isso porque eu, enquanto estava na escola, eu estava na escola até 2015, até início de 2016 eu estava na escola, e a gente não sabia exatamente desses projetos literários que aconteciam, né? Então, por isso que eu digo que é legal. Eu agradeço, André, a oportunidade de estar aqui mostrando, né, um pouco desse trabalho e convidando, então, aos professores que quiserem conhecer melhor e participar na medida do possível, que a gente está lá à disposição para dar apoio. Obrigada por enquanto, estou aqui à disposição. Obrigada, Daniela, fantástico esse convite, porque, na verdade, a tua apresentação é isso. É um convite aos profissionais da rede participarem de todos esses projetos. Né? Você apresentou um panorama das ações realizadas pelos bibliotecários, que realmente, muitas vezes, a gente lá no contexto, né, da unidade educativa, a gente não sabe o que o colega está fazendo, o que ele está propondo. Isso. Até porque cada professor fica dentro da sua sala de aula, né, e muitas vezes se reúne com o professor de área, com o profissional da área, senão o profissional. E as formações continuadas também são assim. Você vai ficar durante toda a vida profissional participando de formações da caixinha da área. Isso, com seus pares, né? Isso. E outra coisa, André, que eu gostaria de dizer também, é que, assim, eu mostrei um pouco do trabalho do DBEC, né? Mas os bibliotecários têm trabalhos lindíssimos para mostrar, sabe? Nos próximos 5 dias aí a gente vai ter a apresentação de alguns, mas com certeza tem outros trabalhos acontecendo que não vão aparecer aqui, né? Por motivos diversos, né? Alguns não se sentem à vontade para estar mostrando isso, mas eu quero dizer que é um grupo, assim, que eu sinto muito prazer de trabalhar com eles, né? Embora eu não seja bibliotecária, desde o primeiro momento eu me senti acolhida nesse grupo. E eu acho que eu consegui construir com eles uma parceria de apoio mesmo, sabe? Porque a gente não está lá para cobrar nada, a gente está lá para, né? Acho que a secretaria tem isso, a gente está lá para dar apoio, para fazer as coisas acontecerem dentro da unidade. Então, nós temos, né, e o grupo DBEC tem muito essa característica, assim, a gente está lá para dar apoio, para ajudar a fazer acontecer, né? É um trabalho de parceria para que a aprendizagem aconteça. Exatamente. Ampliação do letramento, das práticas de letramento, né, nas diversas modalidades de leitura, escrita, oralidade, entre outros que nós temos aí pela rede. Eu vou deixar aberto aqui para as diretoras e também para os profissionais da rede fazerem as perguntas diretamente via o chat do Meet. Depois nós passamos a palavra para a Ana Lúcia. Eu teria apenas uma pergunta que talvez, né, de todos vocês, poderia ser respondida pela Daniela, que é a pergunta da Adriana Maravilhosa.
Ela quer saber de onde veio a ideia do Floripa Letrada, ou de onde, ou de quem foi isso, se você sabe dessa história. Eu sei alguma coisa. Eu não sei exatamente quando começou o projeto, porque ele não era, quando ele foi criado, ele não era agregado ao DBEC, e eu não sei nem exatamente aonde que ele era articulado, assim. Mas eu sei que ele iniciou pelo projeto de uma socióloga, que era a Rosânia, e eu vou pedir perdão a ela e a vocês, eu não me lembro o sobrenome dela, eu realmente não me dei conta, assim, de pesquisar isso para trazer. A Rosânia era uma socióloga que criou esse projeto, e ela era a coordenadora do projeto, né? O projeto, vocês devem lembrar, o projeto funcionava ali no SEC, logo na entrada, onde está a recepção hoje, o projeto funcionava bem ali, né? Mas antes disso, ele funcionava lá no prédio da Conselheiro Mafra mesmo, porque eu me lembro que eu trabalhei um tempo lá, onde hoje é a DIOP, né, que era o GEAF na época, e o projeto funcionava lá, numa sala do lado. Mas eu realmente não me lembro o sobrenome dela. E quando a Rosânia se aposentou, o projeto, então, veio para o DBEC, porque também tinha tudo a ver, né? Tinha tudo a ver, essa questão de trabalhar aí com a questão dos livros e dessa divulgação e distribuição para ampliar, que o objetivo é ampliar as condições de letramento da população, né, do cidadão comum que passa lá nos terminais de ônibus. Então, assim, eu sei que quem criou foi essa socióloga, a Rosânia, que era servidora da prefeitura, e depois ele, então, veio para o DBEC. Eu não sei mais da história dele, assim, eu sei que a gente abraçou o projeto e estamos fazendo o melhor que a gente consegue, né? Mas eu não sei contar a história dele mesmo. Peço desculpas, assim, mas eu realmente não me dei conta de pesquisar um pouco sobre isso. Tá ótimo, mas eu entendo que foi respondido, Daniela. E quem mais souber também pode registrar aqui no chat. Isso, né? Quem exatamente. Pode contribuir conosco, até porque esse é o espaço para isso, né? De trazer contribuições a partir das suas vivências, da sua prática, do seu conhecimento. Exatamente, A Anabel fez um comentário aqui. Parabéns, Daniela. Sua explanação contribuiu para o desenvolvimento das minhas atribuições nos anos iniciais. Na minha história, como bibliotecário. Então, a tarefa literária fica sob a responsabilidade do professor. Conhecendo o caminho do DBEC, floresce outras ideias para contribuir com os meus estudantes. Que bom, a ideia é essa mesmo. A ideia é que chegue lá no professor, que todo mundo consiga abraçar. E aqui também outros comentários. Parabéns, Daniela, belíssimo trabalho. Quem falou foi a Adriana Felizbino, né? Que também fez a pergunta. Maravilhoso trabalho, a Juliana registrou. A Sabrina também. Rose, gratidão pela partilha, belo trabalho. Gratidão, encantador. E é isso, pessoal. Agradecendo pelo trabalho realizado. A Márcia Aparecida Dutra diz o seguinte: parabéns, Dani, live maravilhosa. Com sua intervenção enquanto chefia, nosso grupo vem se tornando cada vez mais unido. É isso que eu digo, né? Se temos boas referências, o grupo todo se envolve nesse trabalho, né? O que é a habilidade de um, competência de um, acaba se espraiando para toda a equipe. Mais alguém queira... A Rosânia Tomás, alguém, a Gabriela, a biblioteca... eu tô com... eu tô acompanhando o YouTube aqui pelo celular. A Gabriela postou aqui no chat do YouTube que a Gabriela é bibliotecária, que o nome da socióloga é Rosânia Tomás. Obrigada, Gabriela. Uma lista com 7 nomes. Enquanto não aparecem outras perguntas ou alguma coisa, eu quero fazer um agradecimento já antecipado, sabe? Porque, além das pessoas, né, que estão aí elogiando, quero agradecer muito, sim. Enfim, agradecer esse acolhimento.
Eu quero agradecer também pelo que você, né, que os elogios do início, assim, a Raquel, a Andréia, a Fabrícia, a Carla, vocês falaram tantas coisas que na hora eu fiquei, assim, meio, até esqueci de agradecer na hora, assim, eu quero agradecer muito vocês, assim, e dizer que o nosso trabalho acontece porque a gente tem a gente tem amparo, né, a gente tem aonde pedir ajuda, então por isso que eu sou uma que de vez em quando eu preciso de ajuda para isso, me orienta, eu preciso de orientação o tempo todo, assim, né, mas é assim, a gente vai pedindo ajuda e vai aprendendo a fazer, né, e aprendendo a fazer, a gente vai trazendo as pessoas junto com a gente. Quero agradecer muito, assim, tanto a participação de vocês quanto os elogios, assim, porque eu acho que foram até um pouquinho exagerados, agradeço muito, assim, de coração. É, isso mesmo. Não é nada exagero, na verdade, faltaram ainda elogios que ficaram guardados. Imagina. Vamos abrir espaço para a Lúcia, então, trazer as perguntas do YouTube. Boa noite, Dani, tudo bom? Boa noite, querida. Boa noite a todos e a todas, né? Teve uma pessoa que fez uma pergunta a respeito da estrutura do Floripa Letrada, queria saber sobre a estrutura física e pessoal. Então, a estrutura física que a gente tem ali tem 2 salas ali no SEC, né? Uma sala onde a gente recebe material de doação e a outra sala onde a gente faz a triagem e prepara o material para ir para os terminais. A estrutura pessoal que a gente tem nesse momento é um professor readaptado, que ajuda na triagem, e um servidor da Urbank, que tem nos ajudado com um serviço pesado, digamos assim, né? Porque como a gente tem ali no DBEC alguns colegas, porque é um serviço pesado, na verdade, é um serviço que tem que carregar muito livro, né? Então, nós temos 2 colegas no DBEC, 2 colegas homens, que são readaptados. Então, a gente precisa, então, eles trabalham mais na questão da triagem mesmo, desse material, de receber o material e fazer a triagem. E para a parte mais pesada, então, de encaixotar, de carregar esses livros, a gente tem um colega agora, que é da Urbank, que está nos ajudando com esse trabalho mais pesado, né, digamos assim. Essa é a estrutura do Floripa Letrada no momento. Nós temos muitos elogios, né, do trabalho. Obrigada, gente. E achando, pessoas valorizando mesmo ter trazido essa temática, né, tão relevante, né, para o programa, para socializar com a rede, né, de saberes. Então, na realidade, nós temos muitos elogios. Perguntas, no momento, não estou visualizando mais nenhuma. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Eu abro espaço aqui novamente, caso alguém queira falar, abrir seu áudio, sua câmera, fica à vontade. Inclusive as nossas gestoras, as nossas diretoras. Posso falar um pouquinho, então? Claro que sim, fica à vontade. Por favor. Depois eu posso ler. Andréia, né, falar da Dani, do profissional da Dani é muito fácil, né, a Dani é essa nossa parceira, nossa, né, Dani, não posso nem utilizar aqui no público para dizer o quanto tem sido minha parceira ao longo dessa minha trajetória na DEF, né, desde 2017, como é bom nós termos pessoas na nossa rede que têm essa experiência, esse conhecimento de rede, que entende a importância da gente militar e manter as políticas públicas da nossa rede, reconhecer toda a trajetória do trabalho que foi feito até a nossa chegada em determinados espaços, né, quer dizer, a gente constrói a partir daquilo que já existe, né, a gente não joga nada fora e começa Sim. do zero. Então, como é importante a gente ter profissionais convivendo conosco que tenham esse respeito por aquilo que foi construído por uma rede, né, sejam os nossos documentos, sejam as políticas públicas, e eu falava no evento semana passada, né, se
a gente, em 2 dias, a gente colocou no ar um portal educacional e fomos destaque, fomos notícia, é porque nós temos políticas públicas, né? Então, nós temos uma política pública de formação desde 1998, voltada para a tecnologia, nós temos professores efetivos nas escolas básicas, enfim, a gente tem política pública. Então, como a Dani contextualizou no início, por causa dessas nossas políticas públicas também que a gente tem os bibliotecários escolares, né? Então, a gente precisa cada vez mais divulgar o trabalho, porque o trabalho é maravilhoso. Eu fico encantada quando eu acesso o portal, quando eu vejo dentro das nossas unidades, das escolas básicas, que tem o link, né, da biblioteca, a riqueza, a diversidade cultural, que é aquele espaço para os estudantes, que é alimentado pelos bibliotecários e, claro, né, por todo o coletivo daquela unidade. Mas acessem, vejam, assim, ideias de leitura, de atividades, contação de história, é uma dedicação, assim, ímpar para com as nossas crianças, para com os nossos estudantes. E, Dani, você faz toda a diferença nesse processo, né? Então, logo no início, a Dani já começou a movimentar a Rosete Nair, a gente já foi tendo ideia, né, Dani? Logo no início, lá no início de março, a gente já tinha a aba do Sala de Leitura no nosso portal educacional. Então, esse trabalho todo, ele ganha uma visibilidade a partir do portal, que é um repositório de práticas, de atividades, de formações, né, mas principalmente da importância da literatura, né, tudo é um contexto de letramento, né. Então, a aquisição da leitura e da escrita é um processo social que não tem interrupção nenhuma. A criança não sai da sala de aula e para o processo de letramento, não, ele está acontecendo a todo momento, né, a partir do rótulo, tudo faz parte desse processo, né, dessa construção histórica do processo de alfabetização e de letramento. E a Dani, para além de toda essa contribuição que ela tem trazido à frente da chefia do DEBEC, que a gente seduziu ela quando a Valesca saiu, a Dani contribuiu muito, conforme a contextualização do mini currículo dela, da Andrea, para a alfabetização, e, gente, uma pesquisadora que contribui muito para a discussão do numeramento nos anos iniciais. Então, a Dani é esse profissional, assim, eu diria, polivalente, da nossa rede, que a gente precisa agarrar, né, meninas, pessoal, aqui, estou vendo só meninas, né, que a gente precisa realmente agarrar e que a gente precisa aprender, a gente precisa compartilhar saberes. Então, eu não tenho pergunta para fazer para a Dani, eu conheço o trabalho, sou apaixonada pelo trabalho, pelo engajamento das nossas bibliotecárias, dos nossos bibliotecários, eu lembro agora da Munira, querida, eu lembro também, eu assisti várias lives também com o Guilherme nessa pandemia, como eu aprendi a própria discussão dos direitos autorais, né, Dani, como a gente aprendeu. Enfim, mais uma vez, a excelência da nossa rede, contextualizada por alguém que tem a trajetória da nossa rede. Como é bonito isso, como é bonito de ver isso. Parabéns, Dani, parabéns novamente o Redes, em nome da Andrea, da Carla, da DG, eu parabenizo porque não desistam desse projeto, e eu achei tão inovador a gente abrir com as bibliotecas, com o trabalho das bibliotecas, assim, vocês, olha, eu vou dizer, viu, vocês se superaram, eu quero só ver agora qual vai ser a próxima surpresa, tá, porque cada vez esse Rede de Saberes, ele se supera ainda mais, e contem sempre com a DEF, contem sempre com o nosso apoio, que a gente puder ajudar. Então, eu já falei demais, tchau. Obrigada, Raquel. Eu passo a palavra agora para a Fabrícia, e depois, se a Carla ainda quiser falar. Lembrando que nós já temos aqui 20 horas e 34 minutos. Deveríamos ter finalizado às 20h30, mas a gente sabe que sempre tem algo a mais a dizer, e temos aqui uma equipe, um grupo de profissionais ávidos ainda por conhecimento, né, e é interessante que continuemos mais um pouquinho. Aí eu prometo para todos que mais alguns minutos a gente... E depois eu explico como eu oriento o preenchimento do formulário de avaliação. Tenham calma um pouquinho. Vamos lá, Fabrício.
Bem rapidinho, mas parabenizo toda essa apresentação também, né, da Dani, porque, e também ao Polo, né, e toda essa organização do programa Rede de Saberes, que traz toda essa inovação nesse momento, né, as pessoas estão elogiando mesmo, dizendo que está sendo um momento muito rico, e quero lembrar, Dani, que eu não podia deixar de falar na Rosete Nair. Eu sempre chamei a Rosete Nair de minha grande mestra, né? Nós trabalhamos juntas, e em muitas semanas municipal do livro infantil, nós trabalhamos também, contando histórias. Então, eu participei, e aí, quando tu passaste ali todos os eventos, me lembrei de cada um que nós fazíamos, né? Uhum. Eu, a Rosete, a Tati Mina, nós fazíamos um trio, uma época que trabalhávamos a semana inteira, né, naquela semana de contação de histórias, e me recordou, assim, momentos muito, muito bonitos, assim, né, quando falasse dos autores catarinenses, eu também trabalhei com a Eliane Devos nesse projeto, então, no portal eu também tenho contação de história da autora catarinense Eloy Bocheco, então, me recordei de momentos muito, muito especiais. Parabéns pelo trabalho, né, e que essa rede conheça um pouco mais, realmente, né, de todo esse trabalho. Ficou faltando, foram os livros da educação infantil, né, mas o que eu vou fazer? Eu vou prometer para vocês, eu vou pegar os dados dos últimos anos, né, do que foi disponibilizado, para que a Andréia possa trazer para a próxima live, já que a gente está, né, ficar devendo para o público, mas que a gente tenha também noção de quanto que foi ofertado para a educação infantil. Quem está nas nossas unidades sabe os acervos, os grandes acervos que nós temos também na educação infantil. Parabéns, parabéns. Obrigada por me deliciar com essas lembranças. Sempre bom, né? Tem alguém inscrito? Eu vi que alguém perguntou ali Bom, desculpa. Vai lá, Ana Lúcia. Na realidade, teve uma pessoa que fez uma pergunta bem interessante, Dani. Foi a Dani, ela botou assim: a Rede Florianópolis é considerada leitora ou ainda precisa de muito incentivo, de mais projetos? Vocês têm dados sobre isso? Dados, não. Acho que as nossas diretoras poderiam responder melhor, mas eu não tenho dados sobre isso. Agora, não sei se tem outra pergunta da Ana Lúcia, mas eu vi que passou uma pergunta aqui no YouTube, que perguntando sobre a educação infantil, provavelmente alguma professora perguntando de como a educação infantil participa, como é que visita, enfim. Exato. Eu quero dizer assim que eu tenho visto da Raquel um movimento agora de integração com a educação infantil, né, de fazer o DBEC pensar na educação infantil, porque o DBEC, ele é subordinado ali à DEF, né, então a gente tem uma atenção especial às unidades educativas do fundamental. Mas quando a gente tem um evento, tipo a Semana Municipal do Livro Infantil, a gente procura, sim, contemplar, levar algumas atividades para a educação infantil. A gente não consegue todas, inclusive porque são muitas unidades, né? A gente não consegue ainda. Mas a gente procura, sim, contemplar de alguma maneira. Mas eu já vejo agora um movimento aí da Raquel de aproximar a educação infantil, trazer, né, fazer o DBEC olhar um pouco para isso. Acho que amanhã a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Eu acho que esse movimento é necessário mesmo, porque, por exemplo, a educação infantil não tem livro didático, mas tem livro de literatura. E quando vem o processo do MEC, a gente também faz o apoio, né? Há 2 anos atrás, nós fizemos todo um apoio logístico para o pessoal da educação infantil, porque eles nunca tinham entrado no portal para fazer escolha, registro de escolha. Então, a gente também dá esse apoio para a educação infantil, né? Então, o DBEC, ele precisa, sim, estar articulado às 2 diretorias. Eu acredito que a gente possa começar a pensar um pouco sobre isso, né, Raquel? Eu vejo o movimento da Raquel já nesse sentido. E eu quero dizer para vocês, gente, assim, que tudo isso que eu apresentei hoje, nada foi criado por mim, sabe? Eu estou ali hoje procurando agregar a minha participação nisso tudo que já foi construído, né? Como falou a Raquel, assim, a gente não despreza o que já foi construído.
Então, tudo que está ali foi construído por pessoas que já passaram por ali, né? Desde lá de 2009, a Eliette, a Liliana, que já foi chefe ali na secretaria, a Valesca, a Rosete Nair, que chega com um projeto novo, a Ângela Gama, que chega com um projeto novo, sabe? Essas pessoas vão contribuindo e o grupo ali vai abraçando esses projetos e vai trabalhando junto. Ninguém nunca questiona o porquê de um projeto ou não. Tem esse projeto, vamos fazer, vamos trabalhar, o que a gente pode fazer para ampliar, para melhorar, né? Então, eu quero dizer para vocês assim, que eu não criei nada do que está ali, né? Todos esses projetos que eu apresentei para vocês foram criados em algum momento e a gente está ali contribuindo, né? E aberto a novos projetos também, né? Porque à medida que a gente recebe um colega, né, readaptado, que queira contribuir, às vezes acontece eu quero contribuir lá no DBEC, então vamos embora, vamos ver o que a gente consegue fazer. E eu quero dizer também, aproveitar, já antecipadamente, Andréia, né, já que a gente está indo para os finalmente, agradecer a equipe do Rede de Saberes também, né, porque, na verdade, a Andréia já está seduzindo a gente desde novembro do ano passado, né, quando a gente teve a nossa última formação de bibliotecários em novembro, a Andréia já estava lá com a gente, seduzindo os bibliotecários, né, convidando os colegas a participarem, então a gente já está nesse movimento há um tempo, e as meninas que trabalham com a Andréia, assim, agradecer a cada uma delas que também vem dando apoio para a gente, né, ontem elas já começaram a me monitorar, Dani, está tudo certo, precisa de ajuda, o que está faltando, né, precisa, se oferecendo o tempo todo para ajudar, quero agradecer, viu, Andréia, agradecer por lembrar dos bibliotecários, né, que às vezes é um trabalho que fica tão escondidinho, e aí você foi lá cutucar a gente, vamos mostrar, né, isso que está acontecendo. E tem muita coisa boa para mostrar. É isso, eu queria agradecer, assim, imensamente essa oportunidade. Andréia, bem rapidinho, posso falar rapidinho? Claro que sim, Carla. A Carla foi minha diretora por 6 anos na escola. Eu vou passar a palavra para você mesmo. Você não. Bem rapidinho, né? Parabenizar a Dani, né? Como ela mesma falou, a gente já tem trajetória, então a gente já se conhecia, então é muito bom ouvi-la, né? E a gente poder agregar conhecimentos, né? De todo esse conhecimento que a Dani vem trazendo e vem fazendo esse trabalho maravilhoso, né? No DBEC, nas bibliotecas. E eu não poderia deixar de registrar que o mérito realmente do Rede de Saberes da coordenação, né, da Andréia, com toda a sua equipe, então quero externalizar, né, toda a minha gratidão, porque, né, estou iniciando, né, é o meu primeiro contato, a gente conversou pouco, a gente está, né, nesse caminho de iniciar mesmo, então, assim, parabéns, Andréia, continua com esse trabalho maravilhoso, que é o Rede de Saberes, que, né, como a Raquel disse, que foi um boom mesmo, que vocês conseguiram, né, agregar essa quantidade de pessoas, né, por ser online, e só deixar aqui minha gratidão de poder fazer parte agora né, dessa equipe, poder contribuir naquilo que eu puder, e vou estar sempre presente naquilo que vocês me trouxerem para mim poder ajudar a Rede de Saberes cada vez mais poder contribuir para a nossa rede, para trazer mais qualidade, né, qualificar a nossa rede, tá? Obrigada e boa noite a todos vocês. Obrigada, Carla, minha diretora querida desse ano de 2021. É um prazer enorme trabalhar contigo. E a Carla, assim como a Fabrícia, né, também apostou no Rede e nos deu autonomia para continuar o trabalho. Se não fosse o apoio das duas, talvez o Rede não existisse. E também, se ele tem sucesso, se deve sim à equipe Polo, que tem muito dinamismo, muita energia, acolhe muito bem os ministrantes, trabalha sem parar, de manhã, à tarde, de madrugada, final de semana a gente está ali. As coordenadoras Maria Eugênia e Ana Lúcia, que sem elas também o Rede não existiria. A equipe de apoio, agora, Luciana Prado conosco, na questão da tecnologia, né, e nas mídias, deixou tudo redondinho lá, nosso site, o portal educacional, com todas as informações do Rede estão lá, né, as lives do ano passado, no canal do YouTube. Então, é uma equipe que pega junto. Também temos os estagiários que trabalham conosco, né, fazendo conferência das listas, entre outras ações, demandas do dia a dia,
que eles sempre respondem prontamente. Mas o que eu quero dizer mais ainda e agradecer é esses 812 participantes que estão conosco. A gente sabe que tem pessoas aqui, sim, da rede, de todas as áreas. Temos os bibliotecários conosco, professores de educação infantil, anos iniciais, anos finais de todas as áreas, né, educação física, artes, história, matemática, língua portuguesa, bem como equipe pedagógica, diretores conosco, e também parceria com graduandos, estudantes dos cursos de pedagogia, né, das universidades e dos institutos de educação. Então, essa rede é nossa, é para nós, e essa rede não tem barreiras, não é a Secretaria Municipal de Educação apenas, né, nós temos outras redes conosco, rede de Palhoça, São José, Biguaçu e de outras cidades. O importante é que o conhecimento chegue, que essa partilha continue. O que a Dani veio fazer lindamente nesta noite é partilhar esse conhecimento, esses projetos fantásticos que são realizados e que muitas vezes não chegam até nós. Então, que continuemos fazendo rede dessa maneira, envolvidos, dedicados. Parabéns, Dani. A gente sabe que nesse bloco virão outros projetos fantásticos aí, de pessoas competentes, dedicadas. Nem todos os bibliotecários estarão participando, a gente sabe, né, que a rede é muito maior que isso, mas que também já estão convidados aqui publicamente, nesse ato, né, que participem conosco ao longo do ano de 2021, que esse espaço é o espaço de vocês, é o nosso espaço para cada um de nós. Um beijo no coração de todos. Só um pouquinho, Andréia, só deixa eu dizer uma coisa que eu esqueci, eu quero fechar agradecendo aos bibliotecários e parabenizando, porque dia 12 foi o dia do bibliotecário. No ano passado, no dia 13, nós estávamos em seminário, nos abraçando ainda, recebendo as primeiras notícias do Covid, né? Então, eu quero agradecer muito os bibliotecários dessa nossa rede pelo trabalho que eles fazem, pela parceria que a gente tem. Muito obrigada. E merece uma salva de palmas aí os bibliotecários. Merecem. Mesmo. Queridos, obrigada por tudo, pela participação. Fica o convite para estarem conosco nos próximos 5 momentos aí, 5 encontros. O próximo terá como temática mediação da leitura em tempos de distanciamento, a conexão que veio das histórias. Este encontro acontecerá no dia 18 de março, na quinta-feira próxima. Lembrando que o Rede, neste ano, acontecerá sempre terças e quintas. E nós teremos aí como ministrantes a Adriana Kuhn e a Fernanda Cláudia Luckman da Silva, tá? No próximo encontro, já fica o convite. Nós permaneceremos aqui, eu e a equipe Polo, para dirimir as dúvidas em relação ao formulário de avaliação, tá? Lembrando que o formulário deste ano tem o link de frequência ao final. Este link vai abrir numa tela extra, que é a tela do SIGEP, do Sistema de Frequência da Secretaria Municipal de Educação, e após inserir os dados, esta página deverá ser fechada, aí o participante volta para o formulário e envia as questões, tá bom? Assim nós teremos um feedback de como foi o encontro de hoje. Esse formulário já está compartilhado com a Daniela vai conseguir ter lá mais comentários, mais feedback de todos os participantes em relação à live, e nós teremos também possibilidades aí do registro de sugestões, de ideias, de dicas, entre outras coisas, tá bom? Um beijo no coração de todos, até quinta-feira.